Capítulo 592, Quebrando a última gaiola. Tradução, Cyber Revisão, 0. Bang. 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 Lança após lança, a investida implacável de ataques de Lin Ming não hesitou. No começo, a barreira espacial tremia, rachaduras apareciam e desapareciam instantaneamente. Então, essas rachaduras apareceram por várias respirações de tempo e, finalmente, antes que as velhas rachaduras desaparecessem, novas rachaduras já estavam se formando. As rachaduras estavam ficando cada vez mais densas. Durante essa barragem, os entendimentos de Lin Ming em relação ao conceito de espaço estavam se tornando cada vez mais profundo. Quando as rachaduras na barreira espacial atingiram um ponto de inflexão, finalmente houve uma explosão quando a barreira se quebrou como um painel de vidro. Sob os ataques de Lin Ming, a gaiola espacial finalmente desmoronou. Quando a barreira espacial entrou em colapso, uma enorme quantidade de energia espacial caótica surgiu. Os fragmentos espaciais quebrados não desaparecerão, em vez disso, foram arrastados para o fluxo espacial turbulento, formando uma enorme tempestade contendo enormes fragmentos espaciais. Quando Lin Ming encontrou tempestades espaciais no passado, elas eram simplesmente formações feitas puramente do poder do espaço. Embora fossem violentas e ferozes, se alguém fosse forte o suficiente e também tivesse uma compreensão profunda do conceito de espaço, eles poderiam viver dentro da tempestade espacial. Mas agora, com os fragmentos espaciais torcidos na tempestade espacial, seu poder destrutivo poderia ser imaginado. E não apenas isso, mas Lin Ming também sentiu que havia uma leve distorção temporal dentro dessa tempestade espacial. Se ele não fosse capaz de se adaptar ao poder do tempo e desse um passo errado, não sobraria nem mesmo seu esqueleto. Enfrentando tal tempestade espacial, a expressão de Lin Ming ficou solene. Mas, seus olhos realmente brilharam de emoção. Se Lin Ming não tivesse aberto os 8 portões internos escondidos, não teria ousado enfrentar essa tempestade espacial. Isso seria o mesmo que suicídio. Mas agora que ele havia desbloqueado a entrada para os 8 portões internos escondidos e também invadido o nível de pico do reino Xiantian, sua mente brilhava com espírito de luta. Romper aquela gaiola espacial agora não parecia bom o suficiente. Depois de perceber o tempo de mudança, Lin Ming abriu a força do deus herege sem hesitação. Ele agarrou a lança divina do cometa roxo e correu para a tempestade espacial. Este era um espaço violento que continha a lei do tempo, era obviamente uma nova gaiola. Se ele não conseguisse romper, não haveria possibilidade de sair da gaiola real. Depois de entrar na tempestade espacial, Lin Ming sentiu uma força terrível, como se todo o seu corpo estivesse prestes a ser rasgado. Essa tempestade espacial era a mais violenta que ele encontrou até agora. Vouch! Vouch! 2 fragmentos espaciais foram lançados. Os pés de Lin Ming se moveram e seu corpo pareceu se contorcer de uma maneira incrível, passando por uma estreita abertura de meio pé entre os 2 fragmentos espaciais. Caixa! Os 2 fragmentos espaciais se chocaram, explodindo e criando fragmentos ainda menores. Quando Lin Ming viu isso, sua mente ficou fria. Nesta tempestade espacial, os fragmentos espaciais colidiam continuamente uns com os outros. Assim, os fragmentos se tornariam cada vez menores à medida que aumentavam seus números. Quando isso acontecer, não importava quão grande fosse o entendimento de Lin Ming sobre o conceito de espaço ou se ele poderia capturar cada fragmento espacial em seu sentido, ele não teria a capacidade de se esquivar completamente de todos eles. Ele tinha que sair desta gaiola o mais rápido possível, antes que o tempo acabasse. Lin Ming não se atreveu a demorar um pouco mais. Seus pés pisaram no rock dourado quebrando o vazio enquanto ele corria para as profundezas desta tempestade espacial. Embora esta tempestade espacial fosse louca e brutal, não era como uma barreira que impediria Lin Ming de avançar.
Lin Ming poderia usar sua compreensão do conceito de espaço para deslizar por essa terrível tempestade que continha fragmentos espaciais que poderiam penetrar nas defesas mais resistentes. Para ele, essa tempestade espacial era um grande impedimento, mas Lin Ming ainda era rápido. Em apenas uma vara de incenso, ele correu várias milhas. Milímetro. É como. O coração de Lin Ming ficou subitamente gelado. Ele sentiu que algo estava errado, mas ele simplesmente não conseguia apontar o que era. Ele colocou essas dúvidas que nublaram seu coração de lado e continuou a avançar. Depois de outro incenso de tempo, essa sensação de desconforto só cresceu. Ele descobriu que ele estava se movendo em círculos. A tempestade espacial ao redor dele era a mesma. A única maneira que Lin Ming podia julgar que ele estava correndo em círculos era puramente através de sua intuição. Desde o começo até agora, ele não deu nenhum passo para fora daqui. Essa é uma distorção espacial. Se o espaço fosse linear, então uma distorção poderia forçá-lo a virar um círculo fechado. Embora ele pensasse que ele sempre viajaria em linha reta, a verdade era que ele estava sempre girando em torno de um círculo, finalmente retornando ao começo. Mas agora, Lin Ming tinha um entendimento muito alto do conceito de espaço. Ele podia sentir que, embora o poder do espaço em torno dele fosse violento, na verdade não havia sinal de distorção. Isso, o que estava acontecendo? Isso poderia ser. Lin Ming ficou subitamente surpreso. Isso poderia ser o tempo. Quando ele entrou na tempestade espacial, ele sentiu que algo estava errado com o fluxo temporal. Depois de se ajustar um pouco, ele pensou que havia se adaptado ao tempo dentro da tempestade espacial. Mas poderia ter sido tão fácil. Esta gaiola estava depois da gaiola de fragmentos espaciais. Sem dúvida, deve ser muito mais difícil de quebrar. Poderia o conceito de tempo aqui ser realmente tão simples? Enquanto Lin Ming pensava nisso, ele podia sentir um calafrio nas costas. O tempo era ainda mais estranho que o espaço. Esse tipo de fenômeno estranho e desconhecido sempre fez com que as pessoas sentissem medo, até Lin Ming não era exceção. Durante anos, os entendimentos de Lin Ming em relação ao conceito de espaço foram se aprofundando constantemente. Mas o conceito de tempo sempre ficou para trás. Então acontece que esta gaiola não é uma tempestade espacial, mas sim uma gaiola temporal. A tempestade espacial é meramente uma ilusão. O verdadeiro assassino é a armadilha temporal. O que está acontecendo? Porque eu sinto que já me adaptei ao tempo, mas algo tão estranho está acontecendo. É como se a mente de Lin Ming se moveu. Ele continuou a avançar nesse vórtice espacial, mas toda vez que ele fazia isso ele voltava para onde começou. Voltar para onde ele começou. Uma luz se apagou na mente de Lin Ming. Ele se virou e olhou para todos os fragmentos espaciais que flutuavam ao seu redor. Esses fragmentos espaciais estavam constantemente batendo um no outro e se quebrando, mas mesmo depois de tanto tempo, esses fragmentos espaciais ainda estavam do mesmo tamanho, nenhum desses fragmentos espaciais havia quebrado. Isso era. O tempo estava voltando ao começo. Não era uma distorção espacial, mas sim o tempo que estava voltado para a estaca zero. Que estranho! Meus pensamentos não ficaram sob a influência desse tempo retrocedendo, mas apenas que minha posição está voltando ao começo. Lin Ming sentiu como se seus pensamentos estivessem em uma confusão. Sem dúvida, ele estava em uma gaiola, onde o espaço e o tempo se misturavam. O entendimento de Lin Ming sobre o conceito de espaço era suficiente, mas era o seu entendimento em relação ao conceito de tempo que estava faltando. Ele já não se movia, completamente calmo e concentrando sua mente para perceber a gaiola de tempo intangível ao redor dele. O tempo era muito mais abstrato comparado ao espaço. Pode-se sentir o espaço, mas o tempo era completamente insubstancial.
Independentemente de seus olhos ou sua percepção, era impossível sentir. Enquanto Lin Ming acalmava seu coração e sentia o fluxo em sua volta, ele também estava se esquivando dos fragmentos espaciais. Assim, um dia passou. No início, Lin Ming teve que usar técnicas de movimento para evitar os fragmentos espaciais. Mas depois, ele estava quase completamente fundido ao próprio espaço. Um fragmento espacial disparou na sua direção como uma faca. O corpo de Lin Ming era como uma nuvem de chamas ao vento, evitando facilmente esse fragmento espacial como se ele não estivesse se esquivando conscientemente, mas usando o poder do espaço para afastar esses fragmentos. Lin Ming já havia se fundido totalmente com o poder do espaço. Imagens caóticas brilhavam constantemente na mente de Lin Ming. O tempo era apenas a mudança de todas as coisas, uma ilusão de pensamentos e consciência. Quando o fluxo do tempo mudava, isso estava apenas mudando a consciência da percepção das mudanças em todas as coisas. Não era que eu estivesse em uma dimensão com tempo diferente, voltando constantemente ao começo, mas sim minha própria mente caindo em um labirinto temporal, me deixando incapaz de perceber em que direção eu estava indo. Eu pensei que estava indo para frente, mas a verdade é que todos os meus esforços eram apenas uma ilusão. Então, não importa como eu tenha corrido, eu só estava correndo no mesmo lugar. O tempo poderia fluir ao contrário, poderia ser confuso, mas não poderia alterar o coração de um artista marcial. Devo proteger meu coração de artes marciais para quebrar esse labirinto temporal. Nesse momento, Lin Ming pareceu tocar a fonte do próprio tempo. Embora tenha sido apenas por um breve momento, ainda estava lá. Lin Ming abriu os olhos, sem mais confusão os nublando. Ele ainda não tinha se movido, e a tempestade espacial ainda girava em volta dele, o fluxo temporal em desordem. O tempo era originalmente uma ilusão de mudança de todas as coisas. Para quebrar esse labirinto temporal, Lin Ming não precisava se mover um único passo. O que ele precisava fazer era remover a ilusão e os demônios em seu coração. Girando a intenção marcial Sansara, o mar espiritual de Lin Ming se tornou brilhante e claro. Nesse momento, enquanto permanecia no labirinto temporal caótico, ele viu o caminho certo. Sem qualquer hesitação, Lin Ming pisou com o roc dourado quebrando o vazio e avançou rapidamente para frente. Na tempestade espacial, enquanto os fragmentos espaciais dançavam no ar, Lin Ming passou rápido e suavemente entre eles. Ele era tão flexível quanto um peixe, como se todos esses perigos fatais em seu caminho estivessem lá apenas para fazer contraste com sua graça e esplendor vibrantes. A velocidade dos passos de Lin Ming aumentou cada vez mais e sua mente ficou cada vez mais clara. Depois de um tempo, ele viu o mundo brilhar quando a tempestade espacial se abriu diante dele. No momento seguinte, ele estava de repente em um mundo branco puro e tranquilo. Desta vez, o espaço em sua volta era normal. Quando a gaiola do tempo e espaço entrou em colapso, os fragmentos espaciais voltaram para as rachaduras espaciais, remendando-os em perfeita ordem. Assim, todas as rachaduras espaciais e fragmentos espaciais desaparecerão, tudo voltando à serenidade. Lin Ming assistiu a cena desabrochar, horrorizado ao extremo. O poder do espaço poderia realmente ser usado a um nível tão ridículo e de uma maneira tão engenhosa. Que tipo de entendimento em relação ao conceito de espaço era necessário alcançar para atingir este nível? Era difícil imaginar. Neste momento, uma voz entrou na mente de Lin Ming. Eu parabenizo você por romper a última gaiola, a gaiola do tempo e espaço. Assim, você conseguiu romper as 13 gaiolas. Há apenas um caminho sobrando, o caminho do imperador. Lin Ming ficou surpreso ao ouvir isso. O caminho do imperador era parte da gaiola real. Vosh! Uma porta de luz surgiu do nada, brilhando como mercúrio. Este é o fim da gaiola real. O tempo do seu julgamento foi de 108 dias.
Você ainda não tem a capacidade de passar pelo caminho do imperador. Agora, eu concedo a sua recompensa por passar com sucesso pela gaiola real. Recompensa. Lin Ming ficou chocado. Havia também uma recompensa. Enquanto Lin Ming se perdia em pensamentos, de repente sentiu o campo de força do demônio celestial em sua volta desmoronar, se jogando para seu corpo como uma maré. Esse tipo de sentimento era como se seu corpo estivesse prestes a explodir de repente. Lin Ming engoliu em seco, quase cuspindo um pouco de sangue.